Amigos da Associação Espírita Célio Xavier. Meu nome é André Brasil e eu estou aqui para convidá-lo a compartilhar algumas reflexões doutrinárias. Nesses momentos de situação excepcional causada pela pandemia do coronavírus, nós estamos mantendo as nossas atividades doutrinárias, ainda que com as dificuldades naturais impostas por esse distanciamento social. Então, nós convidamos você a acompanhar conosco uma breve reflexão sobre uma importante recomendação de Jesus, que nós vamos buscar inspiração em alguns comentários de Emmanuel. E para isso nós recorremos ao livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lá no capítulo 19, nós encontramos o capítulo com o título Apacenta, que tem o seguinte conteúdo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isto equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de resgatá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Bem, amigos, a recomendação de Jesus a Pedro, documentada no Evangelho de João, que cuide do seu rebanho, que conduza as suas ovelhas, se materializa numa importante recomendação a todos aqueles que se propõem a seguir Jesus, a assumir essa postura de um discípulo, de um seguidor de Jesus. E Emmanuel vem em nosso socorro esclarecendo como isso deve ser feito, como esse discípulo deve conduzir essa tarefa de apacentar o rebanho. Muitas vezes, tentando fazer o bem, nós costumamos querer impor a nossa verdade, a nossa forma de ver o mundo, queremos impor a mudança do outro. Então, essas recomendações de Emmanuel vêm como um poderoso auxílio a todos aqueles que se propõem essa caminhada. Então nós vemos que Jesus nos recomenda o que fazer e Emmanuel vem em nosso socorro nos esclarecendo como fazer isso. Interessante destacar que a palavra de Emmanuel ela é atemporal, ela se aplica a qualquer época. Todavia, ela se mostra particularmente útil e oportuna no momento que vivemos. Vivemos um momento muito delicado, um momento convulsivo na sociedade, um momento de muitos enfrentamentos, de muita polêmica. Então, a palavra de Emmanuel sobre como observarmos e como nos conduzirmos no propósito de seguir a Jesus torna-se particularmente relevante no nosso modo de ver. Como nós bem sabemos, a história da humanidade é repleta de episódios e de confrontos, de combates. Os confrontos físicos, no passado, eles imperavam.
E a força bruta ao longo do tempo foi, assim, pouco a pouco sendo substituída pelos confrontos intelectuais, econômicos, políticos e ideológicos. Esse é um movimento social importante, um avanço importante que a sociedade conseguiu promover. Evidentemente, ainda temos muito presente na nossa sociedade a violência, o confronto físico, as guerras, mas, inquestionavelmente, são numa dimensão e numa abrangência e numa frequência muitíssimo menor do que foi no passado. Mas, por outro lado, apesar de deixarmos esse enfrentamento do campo da força física, os confrontos atuais não deixaram de ser agressivos e nem violentos. Agora nós temos a agressividade da imposição de crenças, de ideologias, a agressividade do poder econômico. Nós temos a tentativa da imposição de ideias, de convencimento do outro através de acusações, através de injúrias, através de informações falsas. Então nós saímos daquele campo no passado do confrontamento físico, da força física, violência, e passamos para um outro tipo de confronto, mas não menos violento. E mais recentemente, os poderosos avanços da ciência globalizaram o mundo e deram a voz a todos os indivíduos, o que é um avanço também muito importante, pois isso democratizou a opinião, permitiu que todos se manifestem praticamente em tempo real, né? O que não existia no passado. Pouquíssimas pessoas tinham voz de influência na sociedade, pouquíssimas pessoas eram ouvidas. Hoje, os avanços tecnológicos permitiram que todos se expressem, que todos se manifestem, todos têm o direito de opinar e de influir, e em tempo real. Então nós temos esse mundo globalizado que democratizou a opinião, democratizou a manifestação das crenças pessoais, das convicções pessoais. Então isso é um avanço importante. Todavia, de modo geral, é claro que há exceções, mas de modo geral nós temos preferido usar essa nossa voz para criticar, para mentir, para perseguir, para caluniar, até a mídia, que poderia, né, ou pelo menos deveria atuar como um veículo de informação e esclarecimento, comporta-se, na maioria das vezes, como um instrumento político e disseminador do medo, do pânico, como vemos atualmente. Então, isso nos traz a uma situação inédita na sociedade, em que se multiplicam os confrontos de indivíduos, muito mais do que povos e sociedades no passado. Lacrar é uma expressão muito comum atualmente, né? Acho que todos nós já ouvimos com muita frequência. Ela é a expressão do momento. E ela representa justamente esse desejo que os indivíduos têm, não em todas as vezes, mas na maioria das vezes, de sobrepujar o outro, de calar o outro e até de humilhar o outro. Então essa expressão se tornou muito comum e me parece muito simbólica do momento que nós estamos vivendo em relação às posturas dos indivíduos de tentar fazer que a sua voz, a sua opinião, a sua forma de ver o mundo se sobreponha do outro. E nesse momento de pandemia, de crise econômica, de desemprego, carência, crise política, crise social, etc., essa situação adquiriu dimensões quase insuportáveis, né? Nós estamos vivendo numa sociedade em que o desgaste emocional, mental, psicológico é muito intenso. Isso traz reflexões muito profundas no campo espiritual. Nós vivemos um ambiente, como eu disse, em que deixamos, como no passado, aqueles confrontos violentos entre povos e entre sociedades, para um confronto individual. No campo das ideias, no campo das crenças, mas um confronto muito violento, que não perdeu essa característica violenta. E aí nós lembramos, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus ao seu discípulo, né? Quando nos propomos assumir essa posição como discípulo de Jesus e a seguir as suas recomendações, as palavras de Emmanuel tornam um sentido, uma importância muito grande e nos impõem profunda reflexão sobre como devemos nos comportar nessa nossa atitude,
nessa nossa disposição, nesse nosso comportamento em relação à sociedade como um todo. Como nós observamos, as palavras ajudar e servir são recomendações muito frequentes no ensinamento de Jesus. No Evangelho nós vimos essas recomendações em formas às vezes pouco diferentes, mas sempre muito presentes. Ajudar e servir, ajudar e servir. O bom pastor deve conduzir sim, orientar, esclarecer, como Jesus recomenda a Pedro, né? Conduza o meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Então isso cabe a todo discípulo que se propõe, a todo aquele que se propõe a caminhar junto com Jesus. Buscar orientar, esclarecer naquilo que for possível, naquilo que nos sentirmos aptos e adequados. Mas sempre com a visão de conciliação, não do confronto e da recriminação, como nos alerta Emmanuel. Não cabe recriminação quanto às diferenças, quanto às divergências. Cabe uma postura de compreensão e de contribuição. Se nós queremos realmente contribuir para que se instale na Terra o reino de Deus, cabe-nos essa reflexão profunda a respeito dessa questão. Todos nós desejamos a paz, a fraternidade, o amor. Esse é um desejo sincero e justo. Todos nós, todos aqueles que já conhecem o Evangelho, todos aqueles que se afiliam a alguma denominação religiosa, todos aqueles que, mesmo se dizendo agnósticos ou descrentes de Deus ou ateus, mas que caminham no sentido da espiritualidade, da sociedade mais justa, fraterna, igualitária, essa recomendação de Emmanuel cabe perfeitamente. Então isso cabe uma reflexão a todos nós. Nós desejamos essa paz, nós desejamos que se instale na Terra o reino de Deus, o reino do respeito, da solidariedade. Então, como fazer isso? E aí cabe a orientação de Emmanuel, especialmente nesse momento, nos tempos da internet e das redes sociais, em que a interação humana se tornou cotidiana, presente. Como eu disse, quando nós olhamos para trás e nos lembramos como nós vivíamos no passado, muitas vezes em sociedades rurais, em que o distanciamento social, físico, era muito grande, nós tínhamos pouco contato com outras pessoas, geralmente só no grupo familiar ou, quando muito, nos vizinhos. Hoje nós nos conectamos diariamente com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então nós vivemos uma oportunidade de aprendizado e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de conflitos e confrontos muito grandes. E é isso que nós vivemos no momento, que nós vemos e percebemos. Vemos tempos de conflito e de confronto. Aqui eu me lembro do nosso respeitado, e eu particularmente gosto muito de alguns de seus comentários, o filósofo e historiador Sérgio Cortella. Ele nos adverte de uma forma muito interessante sobre as diferenças importantes entre conflitos e confrontos. Ele chama a atenção que os conflitos eles são derivados das diferenças, que são absolutamente naturais entre as pessoas. Então surgem os conflitos de ideias, os conflitos de crenças, os conflitos de entendimento sobre as situações, sobre os problemas, sobre a situação política, social, econômica do mundo. Então, esses conflitos são naturais e eles são decorrentes justamente das nossas diferenças entre indivíduos. E eles nos convidam a aprender com essas diferenças. O conflito ele surge justamente da constatação de que somos diferentes. Por outro lado, os confrontos eles surgem quando nós perdemos o respeito pelas diferenças. Quando nós queremos impor a nossa forma de ver, de sentir, quando nós queremos impor a nossa crença sobre o outro de qualquer forma. É natural que tenhamos conflitos na família, no trabalho, com os nossos vizinhos, com a sociedade como um todo. O conflito, como nós dissemos, ele surge em decorrência da diferença de visão, de entendimento, da diferença de diagnóstico e de prognóstico. Mas o confronto, ele vem com o propósito do embate.
É quando eu deixo a arena da diferença, a arena do embate de ideias e parto para querer fazer com que as minhas ideias sejam absorvidas pelo outro. Então eu não admito mais a diferença, eu quero a igualdade, mas a igualdade pelo meu modo de ver, pelo meu modo de sentir. Eu quero impor a minha forma de ver o mundo e de ver as pessoas. Então aí se instala o confronto. E aqui nós voltamos a Emmanuel nessa valiosa e oportuna lição quando ele diz: não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Olha que coisa interessante. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. É aquela questão de servir e ajudar, né? Como diz, Jesus falava tanto em servir, eu vim para servir e não ser servido. E na nossa sociedade atual isso se tornou quase que um impropério, né? Quando nós nos colocamos com o propósito de servir ou recomendamos alguém que se coloque com o propósito de servir, fica parecendo que nós estamos querendo nos submeter ao outro. E nós precisamos de paz. Os desafios do mundo moderno estão nos ensinando a aprender e a respeitar as opiniões do outro, o desejo do outro, as crenças do outro. Esse conflito de ideias e se disseminando de uma forma muito ostensiva, ele está presente na nossa vida justamente para nos ensinar a conviver com as diferenças, com as divergências. A compreensão se torna necessário para ver que o outro pensa diferente, sente diferente, quer diferente, e nós podemos, através do embate de ideias, através do diálogo, através da ajuda mútua, chegar a um consenso. Nós precisamos evitar o confronto de qualquer forma. Então aqui é importante enfatizar que respeito ao outro não significa abdicar das próprias crenças e convicções, de forma nenhuma. Isso é um equívoco profundo. Às vezes, calar é a melhor forma de contribuir. Às vezes, compreender, respeitar, ouvir, tolerar as diferenças é a melhor forma de contribuir. Compreender que muitas vezes o outro pensa diferente, sente diferente, e mesmo que tenhamos convicção que está num caminho equivocado, errado, cabe o alerta, a advertência, mas não o confronto, mas não querendo sobrepor a nossa ideia de qualquer forma. Parece que muitas vezes nós estamos confundindo combater ideias com combater pessoas. Nós precisamos mais dessa tolerância com as diferenças. Vivemos justamente o momento de valorizar a diversidade. Falamos tanto em diversidade, né? A diversidade de raças, de etnias, a diversidade de inclinações sexuais, de ideias, de crenças. Então esse é justamente o momento que nos convida a refletir sobre como nós nos portamos diante da vivência prática dessas diversidades. E esse aprendizado é um exercício diário de vigilância e persistência. Diário de vigilância e persistência conosco mesmo. E nem tanto com o outro, né? Às vezes nós sempre queremos vigiar o comportamento do outro. É muito interessante que na sociedade moderna estamos sempre nos policiando em relação ao outro e muito pouco em relação a nós mesmos. E como nos ensina o Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós precisamos ter uma consciência, uma força de vontade muito grande para policiar, para vigiar as nossas palavras e as nossas ações diariamente. Ajudar, sim, sempre que nos sentirmos aptos e prontos. Mas como ajudar? É a questão que Emmanuel nos coloca. Ajudar com compreensão, com tolerância, com respeito, às vezes até com silêncio, ao invés de aumentar o tom de voz, são questões muito importantes. Então, com determinação e persistência na vigilância das nossas palavras e ações, nós poderemos, assim, paulatinamente, progressivamente, corrigir os nossos automatismos e passar a agir assim com espontaneidade na compreensão, na tolerância no nosso dia a dia. E aí Emmanuel finaliza
com grande sabedoria. Não analises destruindo. Olha, gente, que coisa tão importante, né, para o mundo atual. Não analises destruindo. Parece até que Emmanuel estava escrevendo para a era das redes sociais, né? Para a era da comunicação massiva. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. Olha que lição tão importante para a gente, né? Então, como disse sabiamente Platão, pessoas normais falam de coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Parece que nós estamos precisando aprender a falar menos de pessoas e mais sobre ideias e sobre ideais, sobre propósitos. Hoje nós falamos muito de pessoas, estamos atacando as pessoas, tentando atacar as ideias, tentando atacar as opiniões. Então aqui Platão nos especifica esses comportamentos de uma maneira tão clara, né? Pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas mesquinhas falam de pessoas. Profunda advertência para nós. E aí nós voltamos na recomendação de Jesus a Pedro, lá no Evangelho de João. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, mais do que nunca, nós precisamos pacificar os nossos corações e vigiar as nossas palavras e ações, de modo a aprendermos a exercitar a recomendação do Mestre, contribuindo efetivamente para criar um mundo melhor, mas conduzindo nossas ações com serenidade e com respeito ao outro. E aí eu gostaria de finalizar trazendo 2 pensamentos, 2 frases que me parecem bastante simbólicas. Uma de Shakespeare, né? O grande escritor, dramaturgo inglês. Seja o que for que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Me parece uma recomendação daquele que sabia tão bem dizer com boas palavras, né, como Shakespeare, uma recomendação tão apropriada para o mundo que vivemos, em que nos comunicamos diariamente através do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook, Instagram e etc. Quantas palavras nós emitimos diariamente? Seja o que for que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Um pensamento que nos parece perfeitamente aderente à recomendação de Emmanuel. Sempre dizer com boas palavras, com uma entonação de voz adequada, sem agressão, combatendo ideias, combatendo crenças quando nos parecerem inadequadas, mas de uma forma respeitosa, tolerante, gentil e educada. Nos parece o mais adequado. E por último, uma de Madre Teresa de Calcutá. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então, Madre Teresa nos recomenda uma reflexão tão importante, né? Toda vez que vamos emitir uma palavra, devemos pensar, essa palavra vai gerar luz? Vai gerar contribuição? Vai ajudar alguém? Porque se ela não ajuda, se ela não contribui, ela vai, na verdade, aumentar a escuridão, vai aumentar o confronto, vai aumentar a polêmica, vai aumentar esse embate entre as pessoas. Então vivemos uma era em que os extraordinários recursos da tecnologia nos proporcionam a oportunidade democrática de nos manifestarmos permanentemente, de expormos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas opiniões. E sempre devemos fazê-lo, não abdicar do nosso direito e do nosso dever de contribuir. Mas, tão importante quanto fazer isso, é como fazer isso. Se não somos ainda capazes de fazer isso com respeito, com educação, com indulgência para com as dificuldades do outro, parece-nos mais apropriado abdicar desse direito até que tenhamos condições de aprender a fazê-lo de uma maneira adequada, como Jesus nos ensina e como a doutrina nos recomenda. Eu agradeço a atenção e espero que essas reflexões sejam úteis
para o nosso eterno processo de aprendizado e de crescimento. Um grande abraço a todos, muita paz.